Imagina que você é um físico no final dos anos 1800, quase 1900. Maxwell já tinha juntado as equações do eletromagnetismo, dando uma ótima base para o entendimento da natureza ondulatória da luz. A mecânica newtoniana já estava muito bem consolidada há tempos, e a Revolução Industrial impulsionou e foi impulsionada pelas descobertas na termodinâmica. A física estava zerada. A não ser por dois probleminhas. Que é a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. E apesar de completamente diferentes esses probleminhas, eles conseguiram chegar no mesmo resultado, cada um por um caminho, né? E isso deu uma nova luz de como que a natureza funciona pra gente. E por falar em uma nova luz, o efeito fotoelétrico funciona justamente assim. Quando a gente joga luz em um material, essa luz é capaz de arrancar elétrons. Só que não é uma luz qualquer, né? A gente tem algumas peculiaridades aí que a gente deve ficar atento. Então a gente vai destrinchar o efeito fotoelétrico, como que ele foi analisado à sua época, né, lá na sua descoberta, as incoerências desse efeito com a teoria clássica da física e como que ele foi resolvido. Bom, então para começar essa nossa conversa, a gente precisa de entender que, como quase tudo, né, a grande parte das coisas que a gente desenvolve na área da ciência, as coisas são desenvolvidas a partir de um experimento que levanta dados e que envolve um grande grupo de cientistas, certo? Bom, e nesse caso específico do efeito fotoelétrico, a gente usava um dispositivo que funcionava mais ou menos assim. Uma placa de metal, que a gente vai chamar de catodo, dentro de um recipiente com ar bem rarefeito, tentando simular o vácuo, separado de um outro terminal, também condutor de eletricidade, que a gente vai chamar de anodo. Esses terminais podiam ter sua diferença de potencial, ou de forma que a gente fala no dia a dia, podiam ter sua voltagem controlada. A diferença de potencial é um potencial que dá energia para os elétrons, e é com isso que as pilhas de qualquer equipamento que você usa em casa funcionam. Então se jogava luz no material e daí era possível analisar como que os elétrons se comportavam com um amperímetro, né? O amperímetro ele é um dispositivo que mede a corrente elétrica que passa num fio em determinado intervalo de tempo. Então, resumo da história. A gente pode jogar a luz no material e essa luz pode conseguir arrancar elétrons dessa superfície do material. Isso aí. Beleza? E a gente pode estabelecer 4 parâmetros para análise disso daí. Quais são eles? A intensidade da luz que a gente está incidindo sobre o material. A gente pode também variar a frequência dessa luz que a gente está incidindo no material. Podemos mexer na tensão do nosso circuito, né? Variar a voltagem, vamos falar assim. E também tem a corrente elétrica que a gente consegue medir no nosso circuito. Foi observado que a corrente elétrica gerada dependia da intensidade da luz, e isso está totalmente de acordo com a teoria clássica da física. A luz é uma onda eletromagnética capaz de ceder energia para os elétrons do material que ela está incidindo. Quanto maior a intensidade da luz, mais energia ela vai estar cedendo para o material, e assim mais elétrons ela vai conseguir arrancar, aumentando a corrente que a gente vai ler. Foi visto que aparecia uma corrente elétrica no mesmo instante que se jogava luz no material, e isso não dependia da intensidade da luz. Isso era difícil de explicar com a teoria clássica, porque se a intensidade da luz fosse muito baixa, ela daria menos energia, então os elétrons deveriam demorar um tempinho mais para carregar essa energia e ser arrancado. Para que surgisse uma corrente elétrica, a frequência da luz deveria ser maior do que uma determinada frequência, que a gente chama de frequência de corte e que variava de material para material. Cara, isso já é bem difícil de explicar pela teoria clássica da física. Porque tem casos em que a gente tem um material e a gente joga uma luz com uma frequência muito baixa. Mesmo que a gente tacasse pau na intensidade da luz, a gente não ia conseguir arrancar nada. Agora, por outro lado, se a gente pegasse a mesma superfície e jogasse uma luz com a intensidade baixinha, mas com uma frequência muito alta, aí a gente já percebia que saía muito elétron. Por último, variando a diferença de potencial, foram observados alguns fenômenos. Numa diferença de potencial zero, havia uma certa corrente. Se a gente pensar no que está rolando aqui, os elétrons estão sendo arrancados, mas acabam saindo em qualquer direção, então nem todos eles chegam no anodo. Fazendo uma diferença de potencial positiva, os elétrons eram atraídos para o anodo e a corrente elétrica se tornava constante. Então os elétrons que antes saíam em qualquer direção, agora tinham uma preferência para onde ir e todos passavam a chegar no anodo. Colocando uma diferença de potencial negativa, os elétrons que eram arrancados começavam a voltar para a placa de metal. Mas repara só que alguns elétrons acabavam saindo com maior velocidade do que outros. Isso porque os elétrons têm uma certa energia de ligação com o material, né? E aqueles elétrons que estão ligados de forma mais fraca acabam saindo com mais velocidade do que aqueles que estão ligados de forma mais forte, né? Exato. A energia mínima de ligação que um elétron tem com a superfície do material, com o material na verdade, é o que a gente chama de função trabalho, representado pela letra φ, letrinha grega.
Agora a energia máxima, a energia cinética máxima, representada pelo casão, que um elétron pode ter, ela é dada pela energia que ele recebe da luz, menos a energia necessária para arrancar ele de lá, que é essa função trabalho. Então, mesmo para um potencial negativo, alguns elétrons ainda conseguem chegar na outra placa, porque eles têm energia cinética suficiente para vencer essa diferença de potencial. Agora, se a gente aumentar ainda mais esse potencial negativo, vai ter um potencial que a gente chama de potencial de corte, que nem o elétron mais energético consegue vencê-lo, então ele volta de onde ele saiu. E aí ele vai estar perdendo toda a sua energia cinética, né? E o valor dessa perda de energia que ele tem é exatamente dado pelo valor da carga do elétron vezes o potencial no qual ele está submetido, que é o potencial de corte. Até aqui, nenhuma incompatibilidade com a teoria clássica da física. Se a gente fizesse esses mesmos testes aumentando apenas a intensidade da luz, iríamos ver que para um potencial zero haveria uma corrente maior. Tudo ok com a teoria clássica. Colocando um potencial positivo, a corrente ficaria constante e maior que na situação anterior. Também tudo ok. Então, nesse caso, para que nenhum elétron chegasse do lado de lá do anodo, a gente teria que fornecer uma diferença de potencial muito maior, porque os elétrons estariam muito mais energéticos, certo? Errado. Foi visto que o potencial de corte era o mesmo, e isso também era difícil de explicar com a teoria clássica da física. Então beleza, então a gente tem grandes problemas para resolver, e como é que isso tudo foi solucionado? Então, certo dia, um elétron estava saindo de uma placa de metal e passou ao lado de um cientista chorando. Comovido, o elétron falou: "Não deixe que ninguém afete sua vida negativamente." O cientista era ninguém menos que Albert Einstein. Memes à parte, e é aí que entra a figura de Albert Einstein. Ele foi responsável por apresentar uma solução para todas aquelas incoerências, e para essa solução ele sugeriu 3 postulados. São 3 ideias tidas como verdade, mesmo que não tivessem sido demonstradas ainda. E para esses postulados, ele se baseou no trabalho de Max Planck 5 anos antes, que resolveu o problema da radiação de corpo negro. Nesse problema do corpo negro, o Planck mostrava matematicamente que as trocas de energia entre a matéria e as ondas eletromagnéticas deveriam ser quantizadas, ou seja, deveriam ser múltiplas de uma constante fundamental, que hoje é chamada de constante de Planck. Cara, é legal ressaltar que nessa época os físicos estavam passando por uma grande quebra de paradigma, né? Até o próprio Planck, que estava envolvido nesse trabalho de quantização de energia, não estava botando muita fé no rolê. Mas assim, né, os dados experimentais estavam batendo, estava tudo seguindo normal, então seguiu o jogo. Então vamos ver os postulados de Einstein. Primeiro, não só a troca de energia entre matéria e radiação era quantizada, como a própria luz era quantizada, formada por pacotes de energia bem definida. O valor de sua energia quantizada era HF, onde H é o valor da constante sugerida por Planck e F é a frequência da luz. Segundo, quando um pacote de luz incide no elétron, ou ele transfere toda a sua energia, ou ele não transfere nada. E por fim, o terceiro, um pacote só pode dar energia para um elétron. Dessa forma, então, é possível distinguir a energia de cada pacotinho da energia associada à intensidade da luz. A energia de cada pacote é relativa à sua frequência, enquanto que a intensidade está relacionada com o número de pacotes que a gente joga. Por exemplo, para uma baixa frequência, a gente podia jogar infinitos pacotinhos com uma intensidade de luz muito alta, que cada pacotinho desse não teria energia suficiente para transferir para o elétron, então não vai acontecer nada. Enquanto que, por outro lado, se a gente jogasse apenas um pacotinho de frequência alta, a sua energia seria suficiente para arrancar o elétron. Isso aí resolve nossas observações 2 e 3. Agora, era necessário apenas que os fótons tivessem uma frequência maior que a frequência de corte para que surgisse uma corrente elétrica quase que instantaneamente. Os elétrons não podiam mais acumular energia com o tempo. Então vamos voltar para a observação 4, que é que pode dar um pouco mais de nó na nossa cabeça. Nela, era falado que o potencial de corte é dado pela energia cinética máxima dividido pela carga do elétron. Só que agora, pelos postulados de Einstein, a gente vê que na verdade o potencial de corte é dado pela energia do pacotinho menos a função trabalho, tudo isso dividido pela carga do elétron. O que isso tem diferença? Isso daí mostra pra gente que o potencial de corte não depende da intensidade. Ele pode depender da frequência da luz. Agora, outra coisa interessante que a gente pode observar também é que a energia mínima para a gente arrancar, para a gente desprender um elétron, é exatamente igual à energia do pacotinho. E nesse caso ela vai arrancar o elétron, mas não vai ser suficiente para ele ter uma energia cinética, né? A energia do pacotinho mínima é a energia para desprender ele, pronto. Nesse caso, a frequência do pacotinho vai ser uma frequência de corte. A gente pode chamar ela de frequência de corte. Então, se a função trabalho é igual a H vezes a frequência de corte, então a gente vai ter que o potencial de corte pode ser dado por H vezes a frequência da luz incidente, menos H vezes a frequência de corte, tudo isso dividido pela carga do elétron.
Dessa forma, a gente pode colocar um H em evidência e vamos ter uma relação que dá o potencial de corte igual a H dividido pela carga do elétron, que multiplica a frequência da luz incidente menos a frequência de corte. Essa nova relação, então, nos dava um novo poder de previsão de algumas coisas que não tinham sido verificadas experimentalmente ainda. E eu acho que o fato mais fantástico disso tudo é que, bom, sendo H a nossa constante de Planck, agora a gente tinha uma nova forma de medir esse valor de H, de uma forma totalmente distinta. E doido demais que 11 anos depois dos postulados de Einstein, Millikan, um outro cientista, conseguiu medir o valor dessa constante e, por um caminho totalmente diferente, ele achou o mesmo valor. Dessa forma, uma ideia que antes era tida como absurda foi ganhando então cada vez mais e mais força. E se a gente tinha o Planck e o Einstein desconfiando da quantização de energia, isso agora está parecendo uma coisa cada vez mais aceitável também. Pois é, os caras passaram por uma das maiores quebras de paradigmas da história, mas que para passar por isso, eles precisaram de evidências que sustentassem, as novas informações tidas com os experimentos. E não só novas evidências foram surgindo, como a física que antes estava zerada, agora abriu um novo mundo, todo novo para ser descoberto. É isso aí, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo aí com seus colegas aí que fazem quântica, introdução à quântica ou qualquer matéria que tenha a ver com isso, para aprender um pouco mais sobre o efeito fotoelétrico. Segue nós no Insta. O Instagram tá ali, no quadro. Lucas Semitri e Vini Marangon. Isso. Esse aí, tamo junto. Grande abraço. Valeu, até a próxima.